Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada. Hoje, vamos visitar o MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que fica no Rio de Janeiro, Niterói, Mirante da Boa Viagem, sem número. O MAC Niterói foi erguido especialmente para abrigar a coleção de arte particular de João Satamini, um conjunto com mais de 1.200 obras de arte contemporânea brasileira reunidas desde a década de 1950 pelo colecionador. A essa coleção juntam-se também um pequeno, porém valioso, conjunto de obras doadas por artistas que participaram de exposições no museu. Somando tudo, o MAC Niterói tem a segunda maior coleção de arte contemporânea do Brasil. Para quem está na cidade maravilhosa, a cidade de Niterói fica ali do outro lado da Baía de Guanabara. E para chegar lá, uma das formas é atravessar os 13 quilômetros da Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói. A gente está aqui diante da paisagem e na subida da rampa do Museu de Arte Contemporânea. É completamente claro que a paisagem pertence à própria concepção da forma do Museu de Arte Contemporânea. O que caracteriza o Rio são as montanhas, a Bahia, essa natureza fantástica, não é? De modo que eu tive esse privilégio de fazer um museu num lugar tão bonito. De modo que eu não tinha que interferir na paisagem, eu tinha que discipliná-la, eu tinha que subir para um projeto que a paisagem passasse por baixo, que ele enriquecesse. E foi nesse sentido que eu fiz o projeto. Eu não queria um volume em cima do outro. Eu queria que o projeto fosse feito uma linha que sobe, sensual, era sempre ascendência, ela constitui assim a fachada do edifício. Então a gente está aqui diante de toda essa equação, o DNA de origem, assim, a origem desse museu. É a origem também de um desafio, que quando a gente fala o museu é o mundo, isso é uma fala do Elliott Sica, o museu é o mundo. A arte contemporânea, ela se interessa pelo mundo, ela se interessa em estar no mundo. E ao mesmo tempo a gente está nesse lugar que é um monumento arquitetônico, é um monumento que tem uma dimensão de templo. Então vamos dizer assim, como essa forma artística, ela pode ser inspiradora da função museu. E aí que a gente começa a visitar esse museu. Então a gente lembrar que isso aqui não é uma função convencional de museu. Talvez por essa errância, por esse desejo da paisagem, a gente possa dizer que aqui se instaura também, né, um verdadeiro museu de arte contemporânea, onde o fora e o dentro estão em completa, digamos assim, interação. O museu não desafia só os visitantes, mas também os próprios artistas e curadores quando os faz pensar em como criar intervenções e exposições que não rejeitem a interação do dentro e do fora e que tenham consciência artística e ambiental. O MAC Niterói foi inaugurado em 1996. O seu projeto, nada comum, chama a atenção dos visitantes. A invenção arquitetônica do brasileiro Oscar Niemeyer. Tem imaginação e elegância futurística, típica do arquiteto. Aliás, aqui fica difícil escolher entre olhar a paisagem natural e a obra de Niemeyer. Quando vier, não custa nada reservar um tempinho para contemplar os dois. Uma coleção pode nascer por vários motivos, em função de uma determinação pessoal, ou em função de um pedido de uma instituição como um banco, ou vão surgindo naturalmente, agregando coisas e crescendo. A minha nasceu naturalmente e foi ficando grande, e aí cria-se o problema de aonde colocar a coleção. Quase foi para Curitiba, até que de repente nós dizemos, por que não vamos tentar em Niterói? E aí fomos conversar com o Jorge, e foi o Jorge Roberto Silveira, que era o prefeito na época, e foi uma conversa
muito rápida. Tinha os imóveis tais e tais e tais, imóveis antigos, e ele disse, não, mas eu quero um prédio novo. Se você me arranjar um projeto do Oscar Niemeyer, eu construo o prédio. Niemeyer aceitou o convite. E assim nasceu o MAC Niterói. Foi tudo muito rápido, porque na semana seguinte já o Jorge tinha separado 5 terrenos aqui em Niterói. O Oscar já disse, não, eu quero o primeiro. E a conversa foi evoluindo e no fim do almoço o Oscar já tinha feito o desenho, o croquis do que seria o MAC. Mas foi talvez o prédio mais fácil de fazer, porque era um terreno assim. O mar em volta, o prédio ia ficar assim. Então o problema era um apoio vertical. E depois a arquitetura surgindo, fez uma flor assim. A pergunta é a seguinte, é uma linha reta ou curva? Curva? Então vem aqui, ó. Ela é reta. Estão vendo como ele vai brincando com o olhar da gente? Mas é por causa aqui do caimento do teto com o jogo de luz. Dá essa ilusão de ótica, assim como em vários momentos aqui desse nosso percurso. E aqui, ó, chamar a atenção de vocês, é a base do museu. Estão percebendo ali o círculo? O Niemeyer vai ser importante dentro da história da nossa arquitetura, porque ele está trabalhando o concreto, que é algo duro, como esse chão aqui. Mas o museu passa a sensação para vocês de ser algo sólido, duro, ou passa uma sensação de movimento, de fluidez? O que vocês acham? Apesar do concreto, as curvas dão uma sensação de movimento, de fluidez. E isso que é mais incrível aqui. E de onde vocês acham que vem a inspiração para o Niemeyer de trabalhar a curva? Da natureza, mas tem outra coisa que é importantíssimo dentro da nossa cultura também, das mulheres brasileiras, né? Dessa curva, ó. E a gente vai contemplar um pouco mais desse projeto dele. Todo mundo aqui sabe nadar? Vocês estão preparados para um mergulho? Vai. Coragem, coragem. Isso. Recupera a criança aí, ó. Vamos lá devagarinho. Tem um pequeno pedaço que o museu interrompe o nosso olhar. Aqui não, né? Ele coloca todo mundo direto na paisagem. Continuando a descobrir o museu, a gente está no salão principal desse museu. Então, se a gente teve uma conversa inspirada no percurso da rampa, tem leitura de mundo, tem a suspensão, aquele lugar lá fora que tem todos os tipos de visitantes, não necessariamente interessados ou que vêm para cá porque conhecem arte contemporânea ou porque conhecem os artistas. Então, aqui a gente pode dizer que a gente está num laboratório social da arte. Aonde que eu quero chegar com isso? Nós estamos no salão principal, é um centro focal deste museu. Aqui, então, nós podemos pensar em projetos curatoriais que eles tenham uma dimensão de, digamos, quase que de um templo. O sujeito chega na rampa e tem um impacto dessa exposição. A exposição da Suzana Queiroga, Olhos d'Água, é um excelente exemplo de uma artista que ela foi premiada com um projeto especial para o MAC, o Prêmio Marco Antônio Villaça da Funarte, e esse projeto é pensado pela artista para esse lugar do museu. Então, mais uma vez, é um projeto de lugar específico. O que é um projeto de arte contemporânea de lugar específico? Ele existe e se constitui como sistema de significados e significantes em diálogo com o lugar, com a arquitetura. A ideia que ela traz ao museu é pensar a vinda do oceano simbolicamente para dentro do museu. A gente pode ver relações desses desenhos delicados com desenhos de uma pintura de paisagem taoísta, que é talvez uma nova relação que a própria Suzana Queiroga está experimentando pela primeira vez.
Então aqui o experimental, expressivo da artista também é parte de pensar o museu como um laboratório de linguagens artísticas. Nem sempre é fácil para um visitante de primeira viagem conseguir apreciar e entender a obra de arte contemporânea. Por isso, o setor educativo do MAC Niterói é o principal foco de interesse do museu. O MAC recebe um grande número de visitantes que vem atraído pela sua arquitetura. A própria peça, né, a arquitetura do museu é a própria peça de marketing que divulga, né, que é um motivo de atração dos visitantes. São cerca de 10 mil visitantes por mês, isso é um grande contingente de público, né? E a instituição tem conhecimento que um grande número desses visitantes estão entrando no museu pela primeira vez e muitos estão tendo também nessa visita um primeiro contato com a arte contemporânea. E aí vem a função do núcleo de educação, né? Estabelecer programas que busquem uma comunicação com esse público, que busquem fazer a formação do olhar, formar um espectador para que ele possa se interessar em visitar outras exposições de arte, né? Que ele se torne um consumidor de cultura. Pensa na cor também. Oi? Sol. Vamos juntando isso, ó. Sol, a natureza, essa coisa da energia. O trabalho educativo se desenvolve com os conceitos da exposição, mas também com a arquitetura de Oscar Niemeyer, que é uma arquitetura, né, que traz também uma informação, que traz possibilidades de estabelecer um programa pedagógico. A proposta do MAC Niterói é atrair o público para a arte. E por que não fazer isso com intervenções como essa? Olha só, dança na rampa de acesso do museu. Cara, isso é demais! Aqui na parte de fora parecia que estava dentro de uma novela, assim, tinha até trilha sonora, vento chegando e uma sensação muito legal, assim, de liberdade mesmo. E você entra lá dentro, daí bate aquela vista e você vê realmente a instalação e as obras que estão sendo expostas ali. As duas coisas integram de um jeito que você, eu não sei, não dá pra explicar jeito, acho que é mágico, dá frio na espinhas. No próximo bloco tem mais MAC Niterói. Não sai daí porque eu não vou sair daqui também. Voltamos a Niterói, Rio de Janeiro, para continuar nossa visita ao MAC, Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O museu guarda a coleção de arte particular de João Satamini. São mais de 1.200 obras de arte contemporânea brasileira reunidas desde a década de 1950 pelo colecionador. O prédio, uma criação do arquiteto Oscar Niemeyer, promove um diálogo entre o dentro e o fora. A rampa é a metáfora de um museu para todos, e ainda com um quê de tapete vermelho para brasileiros e pessoas do mundo todo. Rampa, nessa espiral, é uma escultura caminho. Então aqui já começa um processo de iniciação a um olhar para a arte contemporânea. Ela é social, ela é engajada, ela resgata o dentro e o fora, tem que andar e percorrer toda essa espiral, olhar 360 graus, olhar o mundo antes de olhar a obra de arte. Aonde começa a visita ao museu? Do lado de fora ou do lado de dentro? Então, quanto mais a gente puder ampliar, né, o conceito de museu para um museu sem paredes, a gente tem aqui a encarnação dessa utopia. O museu é o mundo. Então, aqui a gente tem esse jogo de dentro e fora, mas também uma intuição que foi totalmente, né, construída, essa intuição, pelo Niemeyer visitando esse lugar. Daqui de cima também a gente pode ver esse lago. E esse lago, ele decide colocar esse lago 6 meses antes da inauguração do prédio. Ele cria uma continuidade com a Baía de Guanabara.
Além disso, a gente pode ver todo o espelhamento dessa janela, onde as pessoas fazem poses em resposta à forma arquitetônica. Que comportamento é esse? Como essa escultura gera comportamentos? Eu queria que vocês olhassem para o museu, para esse prédio. E a primeira pergunta que a gente faz, ó, ele lembra, parece o que para vocês? Disco voador. Disco voador é a resposta clássica. Acho que seria a minha também, mas a inspiração foi outra. Agora pensa numa outra coisa que de repente tem na casa de todo mundo que lembra. Pensa no formato do museu. Taça de sorvete, uma fruteira. Só que o Niemeyer, que é o arquiteto que projetou, pensou, idealizou esse museu, ele vai buscar uma forma que tem na natureza, que tenha base e ganha esse volume. Árvore. Então ele foi mais poético, foi uma flor. Vocês já estão vendo que tem que usar a imaginação, né? Essa é a proposta do museu. Prontos para o percurso? Olhos abertos! O MAC Niterói é um lugar de provocações e criações contínuas. Quando a gente percebe a integração da intuição dessa forma como uma, digamos assim, uma relação de museus de arte contemporânea como lugar de processo de criação, então se a gente sobe a rampa, tem esse círculo da espiral. Agora, um dos maiores desafios desse museu é a varanda. A varanda é um lugar que, para muitos, é um lugar ingrato. Ingrato pelo lado do artista, porque competir com a paisagem é extremamente perverso ou quase que imbatível a paisagem. O que a gente tem feito desde o início desse museu é que esse percurso da varanda, esse círculo, seja dado como um território de criação do artista, como uma ocupação. Então a gente está investindo cada vez mais nos projetos especiais da varanda. Os projetos especiais dão ao artista a possibilidade de transformar esse lugar de descanso para os visitantes num lugar de intervenção artística contemporânea. É o caso dessa exposição. Essa exposição chama-se A Felicidade Às Vezes Mora Aqui. E aqui, essa varanda toda, então, tem uma constelação de artistas. Nós começamos pela Maria Matos. A gente tem o Bernardo. Aqui a gente tem o Alê Souto. O Abel. E aí você tem o Bob N. Tem Mariane. Depois você tem o Sérgio e depois no final tem o Ivar. O circuito se torna quase que uma odisseia. Todas as obras têm uma relação do dentro e o fora. Nós passamos ali pelo trabalho do Bernardo, que tem aquele sofá, tem um ambiente, tem a luz violeta, tem um ambiente que as pessoas sentam e ao sentarem ali elas têm uma ocupação diferenciada do próprio lugar do museu. Qual é o lugar da arte contemporânea? Qual é o lugar dessa intervenção? O que o artista expõe? Se ele expõe instigações de se repensar, né, essa situação do leitor e um leitor em movimento. Então essa pergunta a gente passa para o artista e o artista passa para a sociedade. Um outro dado é essa obra do Alê Souto, que a gente está aqui. O Alê Souto ele vai levar uns espelhos lá para a Ilha dos Cardos e esses espelhos, e aqui está o vídeo desse registro, refletem os raios solares e jogam para dentro do museu. Então essas instâncias, como o artista pensa o dentro e o fora, cada vez mais estão fortes para a gente pensar aqui e investir nos projetos especiais da varanda. Aquilo, mais uma vez, que é um desafio, um obstáculo, aqui seria o lugar mais contemporâneo da arte, que é o lugar onde o dentro e o fora se contaminam.
coleção é de 1950 ou depois da guerra para cá. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer a coleção, comecei a comprar, eu não tinha dinheiro para comprar Di Cavalcanti, Portinari. E como eu não tinha dinheiro para comprar aquilo, fui comprar aquilo que estava disponível no mercado. Principalmente algumas fases da pintura brasileira que eram desprezadas, né? Porque existem ciclos em matéria de arte. A arte brasileira é de um nível internacional, eu sempre disse isso, digo isso há 20 anos, eu morei na Europa, eu tenho uma certa experiência visual e a arte brasileira é excepcional, né? Até brinco, ao sul do Rio Grande não há nada igual como a arte brasileira. E agora está explodindo. Esse lugar aqui do museu, esse lugar que a gente chama de segundo andar ou mezanino, é quase que a parte mais metafísica, é o topo da cabeça desse museu. E é aqui que a gente está com essa exposição do Joseph Beuys. Essa exposição, para a gente, é emblemática através de um artista que reverte certos sentidos de interface entre o artista e a sociedade. Da mesma forma, nos interessa reverter o sentido do Museu da Arte Contemporânea no interface com a sociedade. Além disso, Joseph Beuys tem um engajamento direto com a democracia. Então, a formação de um artista como ativista político direto. E tem mais, Joseph Beuys foi um grande professor. Ele dizia que a sua atuação como professor era a sua principal arte. Daí, então, nós apresentamos essa exposição sob vários viés que eles apontam o que seria o papel do artista no século XXI e seu desafio de engajamento na sociedade. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, no caso ele era da Luftwaffe, que é a aviação alemã. Acabou a guerra, o Beuys vai começar a estudar desenho, gravura, vira professor na academia e depois ele começa a fazer trabalhos que são esses que nós vamos estar visitando e conhecendo hoje. Tem obras aqui que possivelmente vão causar estranhamento, mas é a partir desse estranhamento que a gente vai travar o nosso diálogo. Queria que vocês olhassem para essa fotografia e vocês vão ler essa imagem. Combinado? Quem está em primeiro plano aqui? Quem está na frente nessa fotografia? Está contratada. É isso, ó. Quem está em primeiro plano é esse cara aqui. Aqui é o Beuys. Eles estão, como você falou, conversando. Só que ele quer chamar a atenção para a rosa. Então, o fotógrafo criou um ângulo para mostrar e destacar a rosa. O título é Não Podemos Fazer Isso Sem Rosas. É de 72. Só que em 73, aí ó, vamos para cá. O que vocês estão vendo aqui? Uma rosa. E que objeto é esse que ela está imersa aí? Tubo de ensaio. Daí a gente está falando de democracia. Olha o exercício que vocês vão ter que fazer agora para chegar no pensamento do Beuys. Eu vou pedir para vocês pensarem no Brasil agora. O que isso tem a ver, esse trabalho que está unindo ciência e natureza, com o que aconteceu no Brasil? E pensa assim, no significado da rosa também. Os protestos, gás lacrimogênio, tropa de choque, voltar para lá de novo. Não era um soldado? Não era da Luftwaffe, Força Aérea Alemã? Esse cara agora está propondo o quê? Paz. Ele acha que a gente vai chegar a conquistar os nossos direitos, não pela guerra, mas pela paz. O museu é um sucesso, o museu mudou Niterói. A procura é imensa de artistas para exporem aqui, a visitação também é muito grande, não só pela arquitetura, mas a direção do MAC está cada vez mais esforçando para que venham também para ver a coleção.
E ela é extremamente expressiva daquilo que se fez na arte brasileira a partir de 1950. Seja pela bela coleção de arte contemporânea ou pela curiosa arquitetura do prédio e a natureza que o cerca, você tem muitos motivos para visitar o MAC Niterói. Entre no site e veja os horários de funcionamento. E aproveita para anotar o endereço: Mirante da Boa Viagem, Niterói, Rio de Janeiro. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!